Nesse vídeo, a gente vai ver então a instalação do Debian Trix, né, que já foi lançada em 8, 9 de agosto desse ano, 2025. E vamos ver aqui alguns percalços que podem acontecer aí com os usuários que tentarem fazer a instalação em cima do Debian 12 ou mesmo fazendo a instalação limpa do sistema. Como ele é um sistema novo, né, recém-lançado, é sempre fácil, normalmente acontece alguns problemas de bugs e tal. Então eu sugiro que você espere mais ou menos um mês para tentar se aventurar, porque o 12 está tudo funcionando bonitinho e tem coisas que não funcionam ou deixaram de funcionar no Debian Trix e precisa ser refeito certos procedimentos para que esses recursos voltem a funcionar no sistema. Então eu tenho mostrado vídeos sobre o Debian Trix desde o início de 2025, que mostrando as fases de desenvolvimento dele aí, e a gente vai ver aqui então como é que faz para fazer a instalação dele. No caso aqui, eu fiz a instalação dele nessa máquina minha de produção e outras 3 de teste, tudo atualizado do 12 para o 13. Se você quiser ter um certo trabalho de fazer tudo de novo, você pode baixar a ISO lá no debian.org, mas dá um trabalho danado se você já tem a sua máquina toda funcional, bonitinha e fazer essas coisas todas. Então, se você quiser se aventurar, eu dou como sugestão e sempre falo nos vídeos quando vai fazer esse tipo de coisa, fazer um backup do seu sistema usando o Time Shift e se der alguma zebra, você não gostar do que está sendo oferecido, você volta para a instalação prévia que você tinha quando você fez o backup do seu sistema aí. Tudo bonitinho, sem problema nenhum. Então, normalmente a gente faz, para fazer a atualização, a gente edita o arquivo do apt source, do etc, source list, e aonde for nessas linhas aqui escrito bookworm, você coloca Trix. Trix, e desabilita os eventuais deb multimídia que você tenha, os proposed e os backports, porque também não faz sentido você ter backport num sistema tão novo assim. O backport é um repositório de arquivos mais novos, que é usado, por exemplo, no Bookworm, onde tem kernel mais novo, e como você já está num sistema novinho da Silva aqui, ainda não tem backports para o Trix, pelo menos não no início, que seria uma redundância danada. Aí você está Ctrl+O, Ctrl+X, dá um sudo apt update, espera lá fazer a contagem, o carregamento dos novos repositórios, depois dá um sudo apt dist upgrade e fica de olho aí no que está acontecendo na sua máquina, porque em algumas partes da instalação vai aparecer uma mensagem perguntando se o arquivo de configuração é para ser substituído ou se mantido o do mantenedor. Dependendo do que seja, você souber o que você está fazendo, você pode, normalmente a ação é manter, ou você pode então usar a do mantenedor. E podem ocorrer problemas de instalação de alguns pacotes, aí como por exemplo, em que você diz que não consegue baixar ou não conseguiu configurar, deu um erro, o status de saída 1 ou 2, você tem que usar o sudo apt install "-f para corrigir esses erros de dependência. Se o erro for no configurando o pacote, um sudo dpkg-a ajuda a corrigir esse negócio aí. E pode ser que seja necessário você fazer 2 ou 3 vezes esses comandos aí. Eu falei pode ser, quer dizer, é uma suposição, é uma possibilidade de acontecer, não vou dizer que vai acontecer. E depois que a instalação tiver sido bem sucedida, você reinicia, volta para o sistema e dá lá um sudo apt auto remove para limpar dos pacotes órfãos que tenham ficado na máquina eventualmente. Então vamos então aos problemas que podem acontecer no sistema novo aí. O primeiro de todos, que é o que todo mundo está chiando, aí é o plugin de segurança do banco Warsaw. Apesar dele ter lá o deb dele para você instalar e tal, ele instala bonitinho e tal, mas os navegadores eles não conseguem reconhecer o plugin, tanto no Firefox quanto no Google Chrome, então não consegue reconhecer o plugin. No 12 está funcionando bonitinho, por isso que eu falei, espera mais uns 30 dias aí, 2 meses, e continuando no 12, que está funcionando bonitinho, sem problema nenhum, e você depois atualiza aí, ou então faz igual um amigo aí, que instalou o 13, ficou puto porque o Warsaw parou de funcionar, e ele foi e teve a ideia de ter a máquina em dual boot. Então ele botou o 12 de novo, que ele tem uma ISO que eu criei para ele especificamente para a máquina dele. Ele está com dual boot na máquina. Ele usa a 12
E quando o 13 já estiver mais assim, bonitinho, e o orçal dele funcionando, ele vai, apaga e vai ficar com o 13 funcional aí. Ele também usa Manjaro, mas ele acha o Manjaro meio assim, grosso, né? Por assim dizer. Ele voltou então às origens do Debian e legal. Na verdade, ele era o bunteiro. Aí depois que eu mostrei o Debian para ele, eu falei, oh, ele não largou mais. Enfim, então o Orsol ele não está funcionando nas novas versões aí do Debian, tem que esperar mais um pouquinho. Comigo aconteceu um problema no Synapse, que o executável dele, ele só abre por linha de comando. Ele não abre pelo ícone. Mas isso aí é um problema meu, eu não vou nem entrar no mérito da discussão aí. Outra coisa que eu pude ver é que, em relação aos temas escuros que são usados por usuários aí que gostam desse tipo de tema como eu. Eles estavam falando que alguns programas, por exemplo, o XFCE, que o pessoal gosta de usar por causa da transparência, e o LibreOffice, eles estão funcionando com essa portinha não, essa beirola aqui da janela toda em branco. O pessoal fica meio incomodado com esse negócio aí. E isso se dá pelo seguinte: esse pessoal que está achando disso, isso aí não é problema do tema, mas sim porque habilitaram o login automático para não passar pela tela do GDM. É bem mais prático quando a máquina só tem o usuário, você vai lá, habilita esse login automático, você vem aqui, configurações, usuários, ou mesmo o arquivo etc/gdm3 barra demo.conf, você habilita lá o autologin aqui, habilitar o login automático. E isso, quando você não passa pela tela de login, o GDM ele não chama certas variáveis do sistema que faz justamente isso. O GDM adequa a exibição de toda a interface gráfica de modo uniforme e inclusive integrando as eventuais transparências ou então temas escurinhos, clarinhos, efeitos de blur e aquela história toda que a gente vê aí no nosso dia a dia. Então, quando você não usa o GDM, essas variáveis elas não são carregadas e caga o sistema todo. Você pode fazer esse teste fazendo um log-off na sua máquina. Quando você entra de novo pela tela do GDM, tudo aquilo que não funcionava, ficava com a tela branca. Inclusive no meu, quando eu abri aqui o arquivos, ele vinha todo branco, como se eu estivesse usando um tema branco. Então isso aí resolve quando você faz bota o GDM no meio do caminho, que é o funcionamento correto do sistema. Aí o pessoal que tem esse tipo de problema e não quer abrir mão do login automático, ele pode instalar programas pelo Snap. Snap não, pelo Flatpak. O Flatpak ele já inclui todas as variáveis decentes e funcionais a despeito dele não utilizar, ele roda, entre aspas assim, fora do sistema. Então, você tem programas como o KBitTorrent, que fica na sua interface pretinha, você não precisa fazer muita coisa para ele ficar do jeito que tem que ficar. O LibreOffice e aquela coisa toda, então tudo vai funcionar bonitinho se você faz questão de ter o login automático na sua máquina sem ter esse tipo de problema aí. E uma coisa que eu esqueci de falar lá no início é que quando você for fazer a atualização do 12 para o 13, o bom é você fazer isso sem a interface gráfica ativa. Você aperta Ctrl Alt F3 aí para você entrar num terminal TTY, porque eventualmente quando houver as eventuais atualizações dos arquivos, você pode perder a interface gráfica e fica fodido sem saber o que está acontecendo ou fazendo. Então você já vai logo para um terminal TTY, Ctrl Alt F2, F3, F4, dá o root lá e faz o que tem que fazer, né? Se você já tiver editado o apt source list, você dá o sudo apt update e depois o dist upgrade e seja o que Deus quiser. Outra coisa que costuma acontecer quando você tem essa passagem do 12 para o 13 é que quando na tela do boot aparecem alguns erros, eventualmente da sua BIOS aí, como o erro de MTTR ou MTRR ou MT, alguma coisa assim, erros de audit, e isso aí pode incomodar o pessoal que não usa uma tela de splash que cobre aquelas linhas de boot que vão sendo mostradas conforme a máquina conforme o sistema vai sendo carregado. E você pode fazer o seguinte, então, você pode vir aqui, você instala o programa Groove Customizer,
e coloca aqui em configurações gerais o cat normalmente já está. Você coloca o log level 3 e o audit 0. O audit 0 ele vai tirar aquela mensagem de k-audit do kernel. Esse log level 3 ele vai tirar as mensagens chatas, só de aviso. Mas vai continuar mantendo. Mas no caso de erro de kernel, ou algum dispositivo que não tenha sido inicializado de modo eficiente e tal, essas mensagens vão continuar aparecendo. Então o seu boot aí ele vai ficar mais limpo, né? Sem aparecer aquelas telas que quando o pessoal vê mensagem de boot aparecendo assim, já fica logo no desespero. A máquina vai explodir. Cacete. E um negócio legalzinho que eu achei aqui é que conforme você vai fazendo, mudando, aumentando, diminuindo a resolução da sua máquina, os ícones eles se comportam bonitinho, acompanhando a resolução do seu, na sua tela aí. Então, por exemplo, eu estou aqui numa resolução de 1280 por 720, os ícones deveriam ficar pequenininhos, mas eles ficam com o mesmo tamanho dos ícones que estariam se fosse uma resolução maior. Por exemplo, um 366 por 768 ou 1920 por 1080. Pode também, eventualmente, para quem usa o Dash to Dock, que é essa extensão do GNOME aqui, você, quando clicar pela primeira vez em um desses dos ícones que estão no 10, o programa ele não abrir. Você clica a primeira vez, ele dá ali, você olha o disco lá, tem aquela atividade do disco, mas o programa não abre. Aí quando você vem aqui e abre de novo, ele vai e funciona direito aí. Isso aí não tem muito o que fazer, não. É como eu falei, tem que esperar um pouquinho, mais 30 dias aí, 2 meses aí, para ver as próximas atualizações do sistema aí, para tirar esse tipo de erro no sistema. Um negócio chato que eu achei é que, na verdade, dois. O GNOME terminal continua não tendo a transparência, aí tem que usar outros aí, como o XFCE, ou mesmo o Tilix, que é um terminal bacaninho aí. Ele tem até a opção de quaking, que você aperta uma tecla aí, ele vem e desce. Vamos ver aqui. Ele vai descer aqui o terminal, você faz o que tem que fazer e depois aperta de novo uma tecla de atalho e ele vai e some. Bem prático esse negócio aí. E você tem que usar esse tipo de recurso de usar outro terminal para você ter a transparência. Eu gosto de terminal transparente, porque como eu faço muito tutorial para o YouTube, eu tenho que ver algumas coisas escritas de fundo, para não ter que ficar diminuindo, aumentando, levantando. Diminui a janela, aumenta. Diminui e aumenta. Eu não só para o YouTube, como também para sites como o Vivo Linux, que eu fico escrevendo as matérias lá para publicação. E no caso do Nautilus, ele tem essa coisa aqui chata. Eles tiraram a extensão do Nautilus que permite que você trabalhe com conversão de imagens, que é o Image Converter. No 12 você deve ter aí, abre o Synaptics aí, se você usa o Synaptics, e procura lá, Nautilus, Image Converter, Extension, um negócio assim. Aí isso aqui faz? Isso pega a imagem, ali na Etcher, cadê aqui, imagem, download. Deveria ser botão direito e aparece aqui a opção de você redimensionar ou converter imagem, tal, rotacionar imagem. Aqui não tem. Isso aqui eu tive que fazer. Na verdade, eu já parei de usar essa extensão há muito tempo e eu prefiro usar um script que eu criei que faz esse trabalho de processar a imagem. Então, esse meu script aqui, ele faz o redimensionamento da imagem, a rotação, faz o espelhamento da imagem e também a conversão da imagem. Tudo isso aqui foi tirado do nosso Nautilus. Sacanagem, os caras ficaram com preguiça de colocar o recurso, assim como também ficam com preguiça de colocar de novo a transparência no terminal, já que outras distribuições como o Ubuntu e o Arch, eles mantiveram esse recurso da transparência do GNOME, do terminal do GNOME. Mas, enfim, cada um tem as suas histórias aí, né? Então, o vídeo que a gente tem para hoje é esse daí, sobre a instalação do Trix. Mais uma vez eu dou como sugestão, espera mais uns 2 ou 3 meses, um mês já deve estar bom. Antes faz um time shift aí da sua instalação do 12, para que se der zebra, se você não gostar, você possa voltar ao que era antes. Aqui está funcionando legalzinho na máquina, não peida nem cheira, para mim é a mesma coisa aí do 12, só usa um kernel mais novo do que eu já usava lá no Debian 12, usando lá o backport
E você já sabe, né? Se você gostou do vídeo, você faz um pixzinho aí de qualquer valor para ajudar o canal. E gostou ou não gostou do vídeo, você não se inscreva no canal, não mostre para os seus amigos, não comente, não dê joinha, não divulgue nas redes sociais, não peida, não fode, não fuma, não sai de cima que eu tô cagando. E depois a gente vem com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu!